As manifestações bolsonaristas de domingo, elas foram fiascos bem maiores do que Bolsonaro está imaginando, nem por conta tanto do público, mas principalmente pelos cartazes de apoio a Donald Trump. Me chamou muito a atenção essa completa desconexão da realidade por parte dos bolsonaristas, pedindo uma intervenção de Donald Trump. Essas pessoas acham que a política e a sociedade vivem nesse mundo mágico da fantasia. Elas pediam intervenção militar, depois pediam intervenção do agro, pediam intervenção para pneu, pediam intervenção para alienígenas e agora pedem intervenção para Donald Trump, como se Trump se importasse com o Brasil. Trump taxou os seus principais aliados históricos, como Canadá e Grã-Bretanha. E vendo esse pedido, quase como Trump sendo uma figura messiânica e mágica, mostra que Bolsonaro já não tem mais as condições para liderar o seu gado bolsonarista. Para a direita, esse desejo por Trump é ruim, porque a direita não pode se associar a Trump, porque a maior parte da população brasileira vê Trump como uma figura execrável. Mas para Eduardo Bolsonaro isso pode ser positivo, porque se ele se atrelar a Trump, ele consegue atender aos anseios bolsonaristas, se tornando um candidato mais competitivo para disputar 26 pela direita, mas não para derrotar o Lula. Você vai colocar nos comentários alguns pontos que eu quero discutir com vocês. Primeiro, você acha que a manifestação de domingo foi uma manifestação fracassada? Por que você acha que os bolsonaristas eles são tão infantis dessa forma, tem esse pensamento mágico? Qual é a causa disso? Você acha que os bolsonaristas começaram a abandonar Bolsonaro percebendo que ele não tem condições de liderá-los? Se você concorda que os movimentos foram fiascos, então você tem que deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. As manifestações a favor de Bolsonaro nos finais de semana foram verdadeiros fracassos de público. Tem um mosquitinho voando. Até mesmo em São Paulo, que deu 35 mil, o número pífio. Pífio. Mas chamou a atenção a quantidade de cartazes em apoio a Donald Trump. Trump que está taxando o Brasil, uma taxação que o impacto vai ser bem menor, mas do que aquilo que nós estávamos esperando, mas há um impacto negativo para o mercado brasileiro, para a população brasileira. E o que eles querem é uma coisa assim, uma loucura, porque eles não se importam em entregar a soberania nacional para o governo estrangeiro, para Donald Trump. Eles não se importam que o presidente brasileiro seja Trump. Na cabeça deles não há nenhum tipo de importância com relação a isso. Eles já estão tão ideologizados pelo fracasso, pelo ressentimento, pela ideologia que os Estados Unidos é melhor, que eles acham que nós estaremos muito melhores nas mãos de Donald Trump. Eles não entendem o conceito de soberania, eles não entendem absolutamente nada. Mas é interessante essa projeção a Donald Trump com esse soft power, esse poder sedutor dos Estados Unidos, depois de tanto ouvirem que os Estados Unidos é melhor do que aqui, então que vamos levar Brasília para os Estados Unidos ou o nosso governo para os Estados Unidos, colocando quase como o Trump como uma figura messiânica. E eles acreditam nisso, porque o bolsonarismo, eu já falo para vocês há muito tempo, é um movimento religioso. Os bolsonaristas viam Bolsonaro como sendo essa figura religiosa e agora eles transferem para Trump, mostrando talvez que Bolsonaro não tem condições de liderar mais esse movimento. Por isso que, não somente pela quantidade de pessoas pífias que estiveram nas ruas, mas pela disposição a Donald Trump. E isso para a direita é muito ruim. Por quê? Porque a direita não pode fazer essa associação com Trump. As pesquisas têm mostrado que Trump é uma figura tóxica mais até do que Bolsonaro. Tarcísio de Freitas, segundo o UOL, saiu muito chamuscado desse tarifácio. Muito. Esse ataque inicial a Lula e essa subserviência que ele teve com Trump o prejudicaram. Estão dizendo que Tarcísio já não tem mais condições de disputar 2026 e vai para o caminho mais seguro, que é o governo de São Paulo. E qualquer candidato de direita que queira se associar a Trump vai ser completamente escorraçado. O Romeu Zema tá falando umas bobagens a respeito dos BRICS, umas bobagens, uma reiteração de asneiras, que você fala assim, não é possível, um cara desse não tem condição de ser um candidato competitivo. Mas se para a direita é ruim se associar a Trump, porque nós temos um cenário muito cristalizado, muito polarizado, e qualquer tipo de oscilação tende a ser definitiva e definidora para 2026, porque eu vejo que o cenário vai ser do segundo turno 51 a 49 de novo. Mas se para a direita é ruim, para Eduardo Bolsonaro tende a ser bem positivo esse alinhamento dele com Trump, porque Eduardo Bolsonaro não está preocupado em ganhar 2026. Isso tem que ficar claro na cabeça das pessoas.
Eduardo Bolsonaro vai para 2026 ou pretende ir para 2026 como uma forma de se posicionar como uma liderança para o bolsonarismo pós-Bolsonaro, sem Bolsonaro.